Deputado, logo após a entrevista do juiz Douglas de Melo Martins, repercutiu muito ao longo do dia, ao longo da noite também, as falas dele, que no primeiro dia houve uma observação de um cumprimento do lockdown, no segundo dia já não houve esse cumprimento e ele até disse que estava na hora de tomar uma medida mais drástica, que era aplicar a multa. Qual é a sua avaliação deste momento que São Luís vive e também da situação do lockdown? Primeira coisa que eu acho é que o juiz já deu a decisão dele no dia 30 de abril, ele já não tinha mais nem que estar falando na rádio, porque ele atrapalha, na verdade, o governo do estado. Ele deu uma decisão para o governo do estado gerar um decreto e esse decreto já foi emitido e a partir disso quem toca a política pública de saúde, que engloba inclusive a comunicação sobre lockdown e sobre a doença e sobre as medidas tomadas, é o executivo e não o judiciário. Então a gente respeita muito o poder judiciário, mas faz essa ressalva que o juiz já devia ter parado de falar sobre isso aí, né? Mas falando aqui sobre a questão do lockdown, no primeiro dia a adesão da população foi razoável. Eu acompanho isso aqui por um monitoramento da USP, que faz através do acompanhamento dos celulares Android, um índice diário de isolamento. O isolamento do Maranhão estava em média em 44%. O melhor isolamento que o Maranhão já teve foi 56% no dia 22 de março. E no lockdown, o melhor isolamento que teve foi 49,4%. Ou seja, nós ainda estamos bem longe do melhor que a gente já conseguiu, sem precisar dessa confusão do lockdown, da forma que foi feita. É óbvio que a gente precisa intensificar o distanciamento social, mas precisa ser muito bem comunicado com a população e ser feito de uma forma diferente. A prefeitura está comemorando aí dados de sucesso de lockdown por conta de redução de carro em avenida, o que é uma coisa que é muito temerária. Carro em avenida não é medidor de sucesso de isolamento social. A avenida mede carro que passa em avenida. Só significa dizer que as pessoas estão andando menos de carro. Mas não significa dizer que, como eu tenho andado na cidade para verificar, para fazer fiscalização, no Anjo da Guarda as pessoas estão andando muito no bairro, onde não tem fiscalização. Na cidade operária parece que está tudo normal. Então, dentro dos bairros em São Luís, as coisas estão acontecendo e não está tendo fiscalização da polícia. E assim, a polícia está numa posição e que a gente precisa ter um olhar também com os policiais. Eles estavam até ontem aí fazendo turno de 6 horas sem uma garrafa de água dentro das viaturas, num calor desse. Então é muito complicado a forma que foi feita. Por quê? Porque foi feita de uma forma corrida. Chegou um juiz e disse do nada que tinha que fazer o lockdown e não deu tempo de se fazer um planejamento. Então a gente precisa compreender a importância do distanciamento social, a gente precisa cumprir o lockdown, mas tem que ser feito de uma forma que não seja para inglês ver. Só para tirar carro de avenida e para encher o bairro de gente, isso não dá resultado nenhum. Só vai fazer com que as pessoas que hoje têm o coronavírus, que estão nas suas comunidades, fiquem mais com seus familiares, transmitindo para os familiares o coronavírus, e quando acabar o lockdown vai sair todo mundo aí para a rua e vai aumentar a transmissão no segundo momento. Não pode ser feito dessa forma. Tem que ter comunicação institucional adequada, a população o tempo todo ser informada do que está acontecendo e não se instituir uma política de medo. Você vai ser multado se você sair de casa. Pelo amor de Deus, hoje eu fiz um trajeto que eu saí ali do Pan Diamante, fui até o São Cristóvão, no supermercado Açaí, passei pela Coama, cheguei aqui na Ponta do Farol e não fui parado nenhuma vez no trânsito. Então, isso é lockdown. Adriano Nogueira. Deputado Iglesio, muito boa noite, seja bem-vindo, prazer sempre tê-lo aqui conosco. Boa noite, Adriano. Iglesio, você é médico e está como deputado estadual.
Qual seria a melhor ideia, então, para essa conscientização da população? Porque parte da população tem consciência desse problema que nós estamos vivendo, tem trabalhado esse isolamento, esse distanciamento social, mas uma outra parte, principalmente em alguns bairros da capital, nas periferias, isso não tem sido respeitado. Falta maior investimento em informação, mesmo de forma maciça, deputado? Olha, são várias frentes que a gente tem que atuar. Primeiro é se espelhar em experiências exitosas. No Mato Grosso ainda não tem 20 pessoas mortas por coronavírus. E aqui nós estamos quase com 300. Então, é olhar para o vizinho de longe, mas se quiser aqui, pode olhar para Teresina, que não tem 30 óbitos ainda também. Nós estamos praticamente com 10 vezes os óbitos. Primeiro, é investimento em informação de qualidade. Segundo, é trazer a população para perto das ações governamentais em nível de prefeitura, em nível de governo do estado, massificar a propaganda mesmo, orientando, entender as peculiaridades. Por exemplo, tem bairro que tem muita circulação de pessoas e tem bairro que tem pouca circulação de pessoas. Se você for ver aqui no Renascença, por exemplo, não tem gente na rua. Por quê? Porque nunca teve. Quem mora lá não sai de casa, a não ser para ir para o supermercado e para ter alguma atividade no trabalho. Agora, a vida dentro de comunidades grandes, como Cidade Operária, Cidade Olímpica, Anjo da Guarda, as pessoas saem de casa a pé, elas precisam fazer o mercadinho que é lá perto, a pé, elas vão para a lotérica porque elas não têm internet para pagar uma conta, elas precisam receber um benefício. Então tem uma série de coisas que as pessoas têm realidades diferentes dentro da mesma cidade. Então tem uma abordagem que precisa ser seletiva. Cada local você faz uma pesquisa. Teresina fez 3 etapas de pesquisa. O que eles fizeram? Fizeram 3 fases onde eles testaram aleatoriamente, como se fosse uma pesquisa eleitoral, quem está doente e quem não está. Começaram lá com 0,4% na primeira fase, 0,7% na segunda, e agora na última fase 1,2% da população de Teresina foi infectada e tem uma projeção para 840 mil habitantes, e eles sabem mais ou menos a situação de cada bairro, porque isso é fazer pesquisa, é investimento em ciência, em acompanhamento técnico. Está faltando aqui no Maranhão, de maneira geral, a gente ouvir um pouco mais os técnicos, a gente faz o apelo para que todas as autoridades, em todos os níveis, eu não estou fazendo política aqui, eu estou falando de importância de cuidar de vidas, de política de saúde, é momento da técnica, não é a gente estar preocupado aqui com o que a prefeitura está fazendo, com o governo do estado e com o governo federal. Nós temos que ser uma escala de poder que trabalha pela população. E eu acho que é isso que a gente está faltando, pegar o rumo disso. Ações que são técnicas tomadas por agentes políticos. Precisa ser feito dessa forma. Deputado Iglesias Moisés, outra questão que permeia muito isso é que essa questão do lockdown que foi atribuído por um membro do judiciário, né, que o senhor criticou muito essa posição, afinal, inclusive um colega seu de profissão ontem escreveu um artigo que pedir para a decretação de um lockdown é uma coisa absurda para a pessoa que é pobre aqui no Maranhão. Como é que você vai pedir o isolamento de uma pessoa que mora com 6, 7 pessoas em uma casa que tem 1 ou 2 cômodos no máximo? Eu lhe pergunto, essa questão que envolve lockdown, envolve as questões envolvendo também o coronavírus, não está mais para uma disputa aí política que visa 2022? Perdão, eu não entendi o final da pergunta. Eu estou perguntando se o senhor não avalia que existe uma questão política envolvendo a forma de que vai ser tratado o Covid-19, como é que vai ser abordado isso, se existe uma intenção política para fins eleitoreiros lá em 2022? Em 2022, você fala? Exatamente, 2022. Assim, Diego, eu tendo como médico nesse momento a fazer uma avaliação técnica. Eu publiquei um vídeo ainda há pouco nas minhas redes sociais em que eu mostrei um passo a passo de como se deve fazer o lockdown.
Eu acho que politicamente é uma medida que ela tem repercussão, é claro que ela vai ter repercussão, e ela está sendo discutida em outros estados, mas ser feita da forma correta. O executivo decretando e o judiciário reconhecendo que não tem a prerrogativa de fazer política de saúde decretando lockdown. Isso é o certo. Perfeito. Outra discussão importante, deputado Iglesias Moisés, lembrando que o deputado Iglesias Moisés é médico, é especialista em cirurgia geral, é doutor. Eu lhe pergunto, em relação aos tratamentos que vêm sendo aplicados hoje nas pessoas que estão com Covid-19, o uso da hidroxicloroquina, o uso da ivermectina, o uso do zinco e outros também, corticóide, né? O que isso hoje vem fazendo, amenizando a situação de quem está com Covid-19? O que deve ser aconselhado hoje? Olha, a cloroquina, ela é o medicamento que mais gerou controvérsia no início da pandemia. A recomendação hoje é que se use, a discussão é nas fases mais iniciais, porque a gente já chegou à conclusão que dar nos casos mais avançados não faz diferença nenhuma. Então, o paciente é diagnosticado com Covid-19 no início desse tratamento, ele parece ter benefício com a cloroquina, mas é algo que a gente não pode cravar com certeza, porque não tem nenhum estudo duplo cego, randomizado, ou uma meta-análise de vários estudos com alto poder estatístico que digam de fato que a cloroquina é um medicamento que cura o coronavírus. Não, se fosse por isso não tinha gente morrendo, porque tem muita gente tomando, e vários pacientes graves e vários pacientes iniciais tomaram cloroquina e faleceram, apesar de ser uma minoria. Os pacientes graves dentro da Covid-19, eles são minoria, mas pelo fato da doença atingir muita gente, um pouco de muito também é muito. Então a gente vê muito paciente em UPA, a gente vê muito paciente em socorrão, a gente tem muito paciente na rede pública, na rede privada. Então a gente termina vendo muita gente. Só que, volto a dizer, cloroquina não é remédio mágico. Quem lucrou com cloroquina foram as farmácias e farmácias de manipulação, que tem farmácia aí vendendo 60 comprimidos de cloroquina a R$1.200. Isso aí custa R$150, 60 comprimidos de Euquinol, que é um medicamento de marca. Então, essas coisas, essas receitas mágicas, que muitas vezes elas são vendidas até de maneira irresponsável, como o próprio presidente foi para a televisão dizer que isso é uma coisa mágica, e não é. Ele é um medicamento que parece ajudar. E aí você vai fazer a pergunta para mim no final aqui e vai dizer: olha, se você tiver um paciente, você vai prescrever, doutor? Eu vou. Porque parece haver um benefício, e como já foi mostrado que ela não tem efeitos colaterais graves, a gente vai apostar que possa ter um resultado. Mas a gente não vai dizer para o paciente jamais vender ilusão de que ele está fazendo uma cura com medicamento que vai resolver o problema. Quem dera fosse isso. Covid-19 a gente vai resolver quando tiver vacina. Exatamente. Deputado Iglesias, o senhor tocou num ponto que é crucial em relação a essas farmácias de manipulação, que hoje são praticamente as únicas que estão vendendo aqui em São Luís, já que não se encontram nas grandes farmácias mais o remédio hidroxicloroquina. Existe alguma previsão sua de denunciar esse preço abusivo que vem sendo praticado pelas farmácias de manipulação? Afinal, isso é crime. Já foi denunciado, viu, Diego? A gente já tem um PROCON acompanhando a demanda. Eu conversei hoje com a Daltina, presidente do PROCON. Ela já pediu as planilhas, as notas fiscais dessas farmácias. A Cefaz está levantando as notas fiscais de entrada e saída da medicação, porque as farmácias estão justificando que a matéria-prima aumentou 300%.
Acontece que tem farmácia vendendo 5 vezes o preço, ou seja, 500%. Então tem uma desproporção ainda aí. E é preciso que nesse momento as empresas entendam da responsabilidade social. É onde você, mesmo no lockdown, vai ver cheia ainda, são estabelecimentos como farmácia de manipulação, por exemplo. Ontem tinha uma fila ali na Farmapele, no Renascença, na avenida. Então as pessoas ainda estão acreditando muito nessa coisa da cloroquina aqui em São Luís, porque foi gerada uma expectativa. Em Teresina hoje eu recebi a ligação de um colega lá que está encontrando cloroquina em farmácia a R$80, 30 comprimidos, mas aqui nós estamos pagando 600. Então a gente já vê que é muito de como é trabalhado dentro de cada cidade, de cada realidade a coisa. Perfeito. 19h05, nós conversamos hoje com o deputado estadual Iglesio Moisés, que falou sobre o lockdown, falou sobre a hidroxicloroquina, que ele diz, ele recomenda, mas tem que ter muito cuidado, né? É bom enfatizar essa fala, Iglesio Moisés, em relação ao uso da hidroxicloroquina. Obrigado, Diego.